Será que nem um bolo você sabe fazer bem? Como eu me arrependo de ter me casado com você. Após isso, meu marido me expulsou de casa, mas ele descobriu algo que fez ele se arrepender. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Será que nem um bolo você sabe fazer bem? Como eu me arrependo de ter me casado com você. Aquelas palavras não foram apenas ditas, elas foram arremessadas contra mim como se fossem pedras. Eu estava parada no meio da cozinha, com o avental sujo de farinha e o corpo implorando por um minuto de descanso, quando o prato com a fatia de bolo de chocolate foi empurrado para longe na mesa. Meus olhos ardiam não só pelo cansaço, mas pela humilhação. Eu olhei para o relógio na parede, eram quase 10 da noite. Para entender como cheguei a esse momento, preciso contar como era o meu dia. Eu sou a Madalena. Minha rotina sempre foi um ciclo que parecia não ter fim. Meu despertador tocava às 5 da manhã. Enquanto a cidade ainda dormia, eu já estava de pé, preparando o café, lavando a louça que ficou na pia e organizando a casa. Eu precisava deixar tudo impecável antes de sair, porque o Lucas, meu marido, não movia um dedo para ajudar. Eu trabalhava como secretária em uma empresa movimentada. Meu dia era uma correria de telefonemas, planilhas e cobranças. Eu não parava nem para almoçar direito. Às 6 da tarde, quando finalmente encerrava meu expediente, minha verdadeira jornada parecia começar. Eu pegava o ônibus lotado, passava no mercado e chegava em casa por volta das 7 da noite, carregando sacolas e o peso do mundo nas costas. O Lucas, por outro lado, tinha uma vida que muitos invejariam. Ele trabalhava em uma biblioteca pública em um cargo de meio expediente. O serviço dele era tranquilo, cercado de silêncio e livros. Ao meio-dia, ele já estava em casa. Ele tinha a tarde toda livre. Mas, quando eu abria a porta às 7 da noite, o que eu encontrava? O Lucas sentado no sofá, assistindo televisão ou lendo, esperando que eu fizesse o jantar. "Madalena, finalmente você chegou", ele dizia, sem sequer desviar os olhos da tela. "Estou com fome. E veja só, minhas camisas ainda estão no cesto. Eu precisava de uma delas hoje à tarde." Eu não reclamava. Naquela época, eu achava que o casamento era assim mesmo, que eu precisava ser a mulher forte que dava conta de tudo. Eu engolia o cansaço, sorria amarelo e ia para o fogão. Depois de cozinhar, eu lavava, passava e limpava. O Lucas nunca me perguntou se eu estava bem. Ele nunca me ofereceu um copo de água enquanto eu esfregava o chão da cozinha. Para ele, eu era uma extensão da casa, um eletrodoméstico que funcionava por conta própria. Naquele dia específico, o cansaço era diferente. Eu tinha enfrentado uma semana difícil na empresa, com muitas reuniões e documentos acumulados. Minhas pernas pesavam e minha cabeça latejava. Quando cheguei em casa, tudo o que eu queria era um banho e cama. Mas o Lucas tinha um desejo. "Quero um bolo de chocolate hoje", ele anunciou assim que entrei. Um daqueles bem doces, com cobertura. Senti vontade desde cedo. Eu olhei para ele exausta. "Lucas, hoje eu estou realmente muito cansada. Não podemos deixar para o final de semana?" Ele fechou a cara imediatamente. "Eu trabalho o dia todo, Madalena. Tudo o que eu peço é um agrado, um bolo simples, e você já começa com desculpas? Se você não consegue nem cuidar do seu marido, o que você está fazendo neste casamento?" Aquelas cobranças constantes minavam minha autoestima. Eu me sentia culpada por estar cansada. Então, mesmo sentindo que minhas forças estavam no limite, fui para a cozinha. Comecei a bater a massa. Meus movimentos eram lentos, automáticos. Em um momento de distração devido à fadiga extrema, eu me confundi. Minha mente deu um branco e eu acabei errando a quantidade de açúcar. Na verdade, acho que minha mão tremeu e eu não percebi o quanto tinha colocado. Enquanto o bolo assava, eu aproveitei para lavar as roupas dele. Eu estava operando no modo automático, como uma máquina que estava prestes a pifar. O cheiro do chocolate invadiu a casa e, por um momento, achei que aquele bolo traria um pouco de paz para a nossa noite. Tirei do forno, fiz uma calda rápida e servi para ele na mesa da sala de jantar. Eu esperava um obrigado, esperava que ao comer algo gostoso, o humor dele melhorasse e ele percebesse o esforço que eu fazia.
Mas, na primeira garfada, o rosto dele se transformou. Ele cuspiu o pedaço de volta no prato com uma expressão de nojo. "Isso está intragável", ele gritou. "Está puro açúcar. Você fez isso de propósito para me provocar?" "Não, Lucas. Eu estou muito cansada. Devo ter me confundido", tentei explicar com a voz embargada. Foi então que ele se levantou, batendo as mãos na mesa, e disse aquela frase que mudaria tudo. "Será que nem um bolo você sabe fazer bem? Como eu me arrependo de ter me casado com você." Eu fiquei em choque. O silêncio que se seguiu foi cortante. Eu esperava que ele se desculpasse, que dissesse que foi apenas o calor do momento. Mas o olhar dele era de desprezo real. Ele não via a mulher que trabalhava fora, que mantinha a casa limpa e que cuidava dele. Ele só via um bolo estragado. E foi naquele momento, com o sabor amargo da injustiça na boca, que percebi que meu esforço nunca seria suficiente para um homem que não sabia o que era amar. Eu ainda tentava processar as palavras duras de Lucas sobre o bolo quando o vi se levantar da cadeira com uma frieza que eu nunca tinha presenciado. Eu achei que, após o desabafo, ele fosse se acalmar e ir dormir, mas eu estava errada. Lucas caminhou até o quarto, abriu o guarda-roupa e começou a tirar minhas coisas de qualquer jeito, jogando-as em cima da cama. "O que você está fazendo, Lucas?" perguntei com a voz trêmula, encostada no batente da porta. Ele nem me olhou. "Estou facilitando a sua vida e a minha. Já que eu me arrependo de ter casado com você, não faz sentido continuarmos sob o mesmo teto. Eu quero que você saia, agora." O pânico subiu pela minha garganta. Eram mais de 10 da noite. Para onde eu iria? Meus pais, que eram do interior, já haviam falecido há alguns anos. Eu não tinha irmãos. E as poucas amigas que eu tinha eram colegas de trabalho com quem eu não tinha intimidade para pedir abrigo a uma hora daquelas. "Lucas, por favor, está de noite. Eu não tenho para onde ir", implorei, deixando o orgulho de lado por um instante. "Isso não é problema meu, Madalena. Você é uma mulher adulta, não é? Dá o seu jeito, pega suas coisas e sai. Eu quero paz na minha casa." Ele respondeu, fechando a mala de qualquer jeito e a empurrando da minha direção. Ele me conduziu até a porta como se eu fosse uma estranha, ou pior, um estorvo. Quando a porta da frente bateu e eu ouvi o som da chave girando na fechadura, o mundo pareceu desabar sobre mim. Eu estava na calçada com uma mala mal feita e o coração em pedaços. O silêncio da rua era assustador. Sentei no meio-fio e chorei. Chorei pelo cansaço acumulado de anos, pela humilhação e pela injustiça de ser descartada por causa de um erro bobo em uma receita, depois de ter dado o meu sangue por aquele lar. Depois de alguns minutos, limpei o rosto. Eu não podia ficar ali parada. Abri minha bolsa e peguei o celular. Eu precisava de ajuda, mas a quem recorrer? Foi então que o nome da minha chefe, a dona Márcia, veio à mente. Ela era uma mulher firme, mas sempre foi justa comigo. Com as mãos tremendo, disquei o número dela. "Madalena? Aconteceu alguma coisa?" A voz dela soou preocupada do outro lado da linha. Entre soluços contidos, expliquei resumidamente o que tinha acontecido. Não entrei em detalhes sobre o bolo, apenas disse que meu marido me expulsou e que eu estava na rua, sem ter para onde ir. "Venha para a empresa agora mesmo, Madalena", ela disse sem hesitar. "Vou avisar o segurança para deixar você entrar. Temos aquele quartinho nos fundos, perto do arquivo, que ninguém usa. Está desocupado e tem um sofá-cama. Você fica lá até resolvermos o que fazer." Peguei um táxi com o pouco dinheiro que tinha na carteira. Ao chegar na empresa, o segurança me olhou com pena, mas não disse nada. Ele me levou até o quartinho. Era um espaço pequeno, com cheiro de papel antigo e poeira, mas naquele momento parecia um palácio. Dona Márcia já tinha deixado uma manta e um travesseiro por lá. Deitei naquele sofá-cama estreito e olhei para o teto. O silêncio da empresa vazia era profundo. Eu estava com medo, sim, mas algo dentro de mim começou a mudar. A dor da rejeição de Lucas começou a se transformar em uma clareza que eu nunca tive. Eu percebi que, mesmo tendo casa e marido, eu vivia em uma prisão. Eu trabalhava para sustentar o conforto de um homem que não me respeitava. "Ele acha que eu não sou nada sem ele", sussurrei para a escuridão.
Ele acha que eu só sirvo para limpar e cozinhar. Naquela noite, eu não dormi muito, mas cada minuto que passei acordada, eu usei para planejar. Eu tinha um teto, mesmo que fosse um quartinho de fundos. Eu tinha meu emprego, e pela primeira vez em anos, eu não tinha ninguém me cobrando jantar ou reclamando das minhas roupas. No dia seguinte, Dona Márcia foi me ver logo cedo. Madalena, você pode ficar aqui o tempo que precisar, mas quero que saiba de uma coisa. Eu vi como você se dedica a este trabalho. Você é inteligente e esforçada. Não deixe que o que aquele homem fez diminua quem você é. Use esse tempo para investir em você. Aquelas palavras foram um empurrão que eu precisava. Comecei a usar minhas horas vagas, aquelas que antes eu gastava lavando as camisas do Lucas, para estudar. A empresa oferecia cursos de capacitação online para os funcionários e eu me inscrevi em todos. Enquanto Lucas, lá na biblioteca dele, provavelmente curtia sua paz e seu meio expediente, eu estava acordando às 4 da manhã no meu quartinho para estudar gestão e administração antes do expediente começar. Eu tomava banho no vestiário da empresa, comia marmitas simples e trabalhava com um foco que eu nunca soubera que tinha. Eu não era mais a secretária cansada que aceitava migalhas. Eu era uma mulher que tinha perdido tudo, menos a sua dignidade, e estava disposta a construir algo novo sobre os escombros do meu antigo casamento. Os meses foram passando, a dor do divórcio veio, os papéis foram assinados. O Lucas fez questão de ficar com quase tudo o que tínhamos na casa, alegando que ele havia conquistado as coisas, e eu, na minha vontade de apenas me livrar dele, nem discuti. Eu só queria a minha liberdade. Eu não sabia, mas aquele quartinho de fundos seria o berço da nova Madalena. 4 anos. Pode parecer muito tempo para quem olha de fora, mas para mim, cada dia desses 4 anos foi um degrau escalado com suor e muita determinação. Aquele quartinho nos fundos da empresa, que no começo era um símbolo da minha derrota, acabou se tornando o meu quartel-general. Eu não tinha mais uma casa para limpar, um marido para servir, ou roupas de outra pessoa para lavar. Pela primeira vez na vida, meu tempo era só meu. Eu mergulhei no trabalho de uma forma que ninguém esperava. Durante o dia, eu era a secretária mais eficiente que aquela empresa já tinha visto. Eu antecipava os problemas, organizava as agendas antes mesmo de me pedirem e conhecia cada processo de cor. Mas era à noite que a mágica acontecia. Enquanto a cidade dormia, eu ficava ali, à luz de um abajur barato, estudando. Fiz cursos técnicos, depois uma graduação à distância e me especializei em gestão de pessoas e processos. Dona Márcia, minha chefe, observava tudo em silêncio. Um dia, ela me chamou em sua sala. Madalena, eu tenho acompanhado o seu crescimento. Você não é mais aquela mulher que chegou aqui chorando com uma mala na mão. Você se tornou essencial para nós. Eu vou abrir uma nova diretoria e quero que você assuma a gerência de operações. O que me diz? Aquele foi o primeiro grande salto. Com o aumento de salário, eu finalmente pude alugar um apartamento pequeno, mas todo meu. Comprei meus próprios móveis, decorei do meu jeito e, o mais importante, comprei um forno moderno. No dia em que me mudei, fiz questão de assar um bolo de chocolate. Ficou perfeito. Eu o comi sozinha, saboreando cada pedaço com a paz de quem não tinha ninguém para me criticar. Os anos seguintes foram de ascensão meteórica. Eu não tinha medo de desafios. Eu viajava, fechava contratos e liderava equipes. Minha visão estratégica transformou departamentos inteiros. Quando a vice-presidência da empresa ficou vaga, meu nome foi o único cogitado. Eu já não era a Madalena do bolo. Eu era a doutora Madalena, a vice-diretora que todos respeitavam. Mudei meu guarda-roupa, minha postura e minha forma de ver o mundo. A cicatriz que o Lucas deixou ainda estava lá, mas não doía mais. Era apenas um lembrete de onde eu nunca mais voltaria. Enquanto a minha vida subia como um foguete, a de Lucas fazia o caminho inverso. Eu não procurava notícias dele, mas o mundo é pequeno. Através de conhecidos em comum, acabei descobrindo que as coisas não iam nada bem para o meu ex-marido. Lucas sempre foi um homem acomodado.
Ele achava que a estabilidade do emprego na biblioteca e a casa que ele tomou de mim seriam eternas. Mas ele se esqueceu de um detalhe: ele não sabia se cuidar. Sem mim para gerenciar a casa, as contas e a vida dele, ele começou a se atrapalhar. Ele se envolveu em investimentos errados, achando que ganharia dinheiro fácil para não ter que trabalhar mais. Pegou empréstimos, gastou o que não tinha e, por fim, acabou perdendo a casa para o banco. Além disso, o temperamento dele na biblioteca começou a gerar problemas. Sem a válvula de escape que era descontar a frustração em mim, ele começou a ser ríspido com os usuários e colegas, recebeu advertências e, por fim, foi desligado em um corte de gastos. Ele, que se achava tão superior, agora estava sem emprego, sem casa e sem ninguém que fizesse por ele as tarefas mais básicas do dia a dia. Ele tentou encontrar outra Madalena para cuidar dele, mas as mulheres de hoje não aceitam mais esse tipo de fardo. Ele não tinha charme, não tinha mais a segurança financeira de antes e, principalmente, não tinha o intelecto que ele tanto se gabava de ter. Lucas era apenas um homem vazio que tinha jogado fora a única pessoa que realmente o amava. Eu me lembro de uma tarde, já como vice-diretora, em que eu estava saindo de um evento importante. Eu usava um conjunto de alfaiataria impecável e me preparava para entrar no meu carro, um modelo que eu conquistei com meu bônus anual. Por um segundo, vi um homem sentado num banco de praça, com roupas gastas e um olhar perdido. Parecia o Lucas. Meu coração deu um sobressalto, mas eu não parei. Eu tinha uma reunião importante e uma vida maravilhosa pela frente. Eu havia descoberto que o segredo do sucesso não era apenas trabalhar duro, mas acreditar que eu merecia o melhor. E o melhor estava acontecendo agora. O que eu não sabia era que o destino estava preparando um encontro final, onde eu teria que olhar nos olhos do homem que um dia me expulsou de casa por causa de um bolo. E dessa vez, eu não seria a pessoa que pediria desculpas. O dia em que meu passado bateu à minha porta começou como qualquer outro. Eu estava na minha sala na diretoria, revisando alguns relatórios finais antes de uma grande conferência. Minha secretária ligou pelo interfone com uma voz hesitante. Dona Madalena, tem um senhor aqui na recepção. Ele insiste que é um assunto pessoal e urgente. O nome dele é Lucas. O nome ecoou na sala silenciosa. Por um breve segundo, senti um frio no estômago, um reflexo do medo que eu sentia anos atrás. Mas logo passou. Respirei fundo, ajeitei meu blazer e olhei meu reflexo no vidro da janela. Eu não era mais aquela mulher assustada. Pode pedir que ele suba, respondi calmamente. Quando a porta se abriu, eu quase não o reconheci. O homem que entrou na minha sala parecia 10 anos mais velho do que realmente era. Suas roupas eram simples e estavam um pouco gastas, seu olhar era baixo e ele parecia ter perdido aquela arrogância que costumava carregar como uma coroa. Ele olhou ao redor, admirando a sofisticação da sala antes de fixar os olhos em mim. "Madá? É você mesma?" ele perguntou com a voz falha. "Madalena, por favor", corrigi, sem me levantar da cadeira. "Em que posso ajudá-lo, Lucas?" Ele caminhou até a cadeira à minha frente e sentou-se sem ser convidado, um antigo hábito de quem sempre se achou dono de tudo. Ele começou a falar e as palavras saíam como um rio represado. Ele contou como a vida tinha sido injusta com ele, como perdeu o emprego, como as pessoas o abandonaram e como ele se sentia sozinho. "Eu errei, Madalena. Eu agi no calor do momento naquele dia do bolo. Eu não devia ter te expulsado. Eu sofri muito nesses últimos anos e percebi que você era a única que realmente se importava comigo. Eu vim te pedir perdão e, quem sabe, uma chance para recomeçarmos." Eu o escutei em silêncio absoluto. Enquanto ele falava, eu buscava dentro de mim algum traço de mágoa, de raiva ou até de satisfação por vê-lo naquela situação. Mas, para minha surpresa, eu não encontrei nada. O que eu sentia era uma indiferença profunda. Ele era como um personagem de um livro que eu tinha lido há muito tempo e do qual já não lembrava bem da história. "Lucas", eu o interrompi,
quando ele começou a dizer que nós poderíamos ser felizes de novo. Eu não sinto raiva de você. Na verdade, eu preciso te agradecer. Se você não tivesse me expulsado de casa naquela noite fria, eu nunca teria descoberto do que eu era capaz. Eu ainda estaria lá, lavando suas camisas e ouvindo suas reclamações, murchando a cada dia. Ele me olhou esperançoso, achando que meu tom calmo significava uma abertura. Então você me perdoa? Podemos tentar? Eu vi que você se tornou uma mulher poderosa, Madalena. Eu posso te ajudar, posso estar ao seu lado. Você não entendeu, eu disse com um sorriso leve e sincero. Eu não reconheço mais você. O homem com o que eu fui casada não existe mais na minha vida. E a mulher que aceitava ser humilhada por um erro na cozinha também morreu. Eu não tenho lugar para você no meu presente e muito menos no meu futuro. Ele tentou argumentar, mencionando as dificuldades financeiras que estava passando de forma implícita, esperando que eu oferecesse um cargo ou ajuda financeira. Eu sinto muito pela sua situação, continuei, mas minha empresa contrata por competência e você sabe que nossos caminhos profissionais são muito diferentes. Eu tenho uma reunião agora e não posso mais te atender. Eu apertei o botão do interfone. Por favor, acompanhe o Sr. Lucas até a saída. Ele se levantou, percebendo que sua tentativa de conquista, baseada no interesse, havia falhado miseravelmente. Ele saiu da sala de cabeça baixa, sem a dignidade que tentou simular ao entrar. Quando a porta se fechou, eu me aproximei da janela e olhei para a cidade lá embaixo. Lembrei-me da noite em que dormi no sofá-cama da empresa, cercada por caixas de papelão. Naquela época, eu achei que o mundo tinha acabado. Mas o arrependimento dele não me servia de nada, porque eu já tinha me perdoado por ter ficado tanto tempo ao lado de alguém que não me merecia. Hoje, minha vida é doce. Não porque eu acerto sempre a mão no açúcar, mas porque eu aprendi a temperar minha própria jornada com respeito e amor próprio. Saí da empresa no final do dia, entrei no meu carro e fui para casa. No caminho, passei em uma confeitaria e comprei uma fatia do melhor bolo de chocolate que encontrei. Ao chegar no meu apartamento iluminado e silencioso, saboreei cada pedaço. Eu estava em paz. A vingança emocional não foi ver o Lucas na miséria, foi perceber que ele se tornou tão pequeno que não ocupava mais espaço nenhum nos meus pensamentos. Eu venci, não porque cheguei ao topo, mas porque aprendi a nunca mais deixar ninguém me dizer o que eu sabia ou não fazer bem.